e que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos ler o nosso texto, Romanos 12, versículo 1 e 2, apenas esses dois versículos. Romanos 12, versículo 1 e 2. Amém? Diz assim então a sua palavra: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração nesta noite. Que a Tua igreja, Pai, continue sendo edificada através da Tua palavra. Que assim, ó Deus, que cada palavra pronunciada dos meus lábios, que seja para glorificar, exaltar o Senhor. E que seja, Pai, para a edificação da Tua igreja. E que seja para a salvação de pessoas em Cristo Jesus. Ó Deus eterno, nos abençoe tremendamente. Usa-nos para o louvor da Tua glória. Pois é em nome de Jesus que assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, eu trago a mensagem desta noite com o tema: a vida transformada que Deus requer. Você já tem a vida transformada em Cristo Jesus? Diga amém. Louvado seja Deus. Nós estamos com a vida transformada que Deus quer, que Deus requer, através da palavra, através do poder da sua palavra, do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, para que nós possamos ter essa mente renovada, para que nós possamos ter uma vida transformada, que agrada ao nosso Deus, ao nosso majestoso Deus, pelo qual é uma vida que Ele requer de cada um de nós. Nós precisamos estar com a nossa mente renovada todos os dias das nossas vidas. Meus irmãos, a nossa mente renovada é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus que se renova todas as manhãs em nossas vidas. Eu sempre costumo a dizer que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, é como se nós tivéssemos com um guarda-sol ou um guarda-chuva sobre a nossa cabeça. Para onde a gente dá um passo, ali nós estamos com a sombra, protegido do sol ou protegido da chuva. Assim também é a mão de Deus estendida para com cada um de nós, através da sua bondade, da sua misericórdia, que é grande e se renova todas as manhãs sobre nossas vidas. Assim também nós precisamos ter a nossa mente renovada todos os dias, a nossa alma, para que nós possamos e continuamos a essa adoração. E por falar em adoração, como é bom a gente cantar cânticos baseados na palavra de Deus. Como é bom a gente adorar a Deus através dos hinos, através de letras que foram feitas segundo o coração de Deus. São letras que edificam, são letras que nos traz edificações para as nossas vidas e nos traz uma renovação na nossa mente. E é importante, nós que somos crentes, se nós não estarmos com a nossa mente renovada todos os dias, nós vamos caminhar pouco e logo então nós vamos tropeçar. E nós não vamos chegar a lugar nenhum. E nós vivemos em tempos de padrões voláteis e valores inconsistentes, trocados e invertidos. É assim que o mundo oferece. É uma vida trocada. São os valores invertidos. E se nós observarmos, meus irmãos, o que está acontecendo, não só de agora, mas desde a fundação do mundo, o mundo está invertido totalmente. E o mundo, ele quer nos consumir. As coisas do mundo, elas são fáceis de se fazer. Elas são atraentes. Muitas vezes nós olhamos e vemos coisas boas aparentemente, mas no fundo, lá no fundo, não tem nada que nos edifique. E é por isso que Paulo está dizendo que nós precisamos ter a nossa mente renovada todos os dias. Nós precisamos ter o nosso coração rejuvenescido todos os dias. Nós precisamos ter o entendimento da palavra de Deus que nos edifica, que nos transforma, que nos faz caminhar, que nos faz ir avante, que nos faz avançar, que nos faz multiplicar o amor de Deus. E é para isso que a PIB de Balsas está aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. É para isso que nós viemos aqui esta noite, para que a nossa mente seja renovada através da sua palavra. Meus irmãos, assim são muitos, se perdem tentando se encaixar em moldes que não glorificam a Deus. E o mundo está aí, para nos atrair, para nos distrair, para nos colocar diante
das coisas fáceis que Ele nos oferece, para nos colocar distante dos caminhos de Deus. Mas nós estamos aqui porque nós queremos Deus em nossas vidas. Nós estamos aqui porque nós queremos fazer unicamente a vontade de Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos que o Senhor use-nos tremendamente como instrumento santo nas suas mãos. Nós estamos aqui porque nós queremos ver essa igreja crescer. Nós estamos aqui porque nós estamos colocando a nossa vida no centro da vontade de Deus para ser usada pelas suas mãos, para que o poder dele possa nos aperfeiçoar todos os dias da nossa caminhada. É a igreja do Senhor Jesus sendo renovada. Meus irmãos, contudo, quando a graça ilumina a nossa caminhada, percebemos que a verdadeira transformação ocorre de dentro para fora. Afinal, troque seus prazeres pelo propósito e a sua alma encontrará direção. Quando essa transformação vem de dentro para fora, há algo que nos transforma, que nos dá um rejuvenescimento, que nos traz uma alegria contagiante de Jesus, que nos fortalece, pelo qual nós vemos o chão que o Senhor coloca e nós colocamos os pés para que nós possamos avançar. E assim, a palavra do Senhor Jesus, porque nós precisamos todos os dias ser rejuvenescidos com essa palavra. Venho então, meus irmãos, apresentar diante da palavra de Deus 3 verdades centrais que revelam a vida transformada que Deus requer de cada um de nós. Primeiro, uma entrega total a Deus. No texto que nós lemos, Romanos 12, versículo 1, nos diz que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus como bons soldados, assim como Paulo se apresentou diante de Deus. Paulo foi um soldado excelente, por excelência. Paulo sofreu tantas coisas, mas ele não desistiu. Ele sempre quis ter uma mente renovada por Cristo Jesus, e foi por isso que ele suportou todas as coisas. A entrega é um ato consciente. Nós precisamos ter consciência de estarmos nos entregando por inteiro. Não é pela metade, como muitos estão fazendo, mas é por inteiro, para que possamos ser usados por inteiro. Jesus se entregou por nós, foi por inteiro. Foi por amor a toda a humanidade. Ele não selecionou pessoas, ele veio por amor a todos nós. O sangue derramado naquela cruz, meus irmãos, teve um alto preço e foi por cada um de nós. Foi por toda a humanidade. Então, Paulo, quando ele diz apresentar, ele está falando de uma decisão intencional. Nós precisamos ter essa decisão intencional, para que as coisas de Deus fluem em nossas vidas. Eu não posso fazer as coisas meramente por fazer. Eu não posso fazer as coisas porque alguém está fazendo. Eu preciso fazer as coisas com intenção no meu coração, de fazer para o meu Senhor, o meu Salvador. Muitos têm Jesus como Salvador. A humanidade tem Jesus como Salvador, mas nós que somos lavados, regenerados pelo sangue do Cordeiro, nós temos Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor, pelo qual nós estamos sendo obedientes todos os dias em nossa caminhada. Nada é automático no reino de Deus. Todo discípulo, todo crente é chamado a entregar-se voluntariamente ao Senhor. Deus não fará nada através de você que não tenha feito primeiro em você. Deus precisa fazer algo na sua vida. Deus precisa fazer algo em nossas vidas, na minha vida, para que também aconteça na vida das pessoas. A transformação que Deus nos dá, a renovação na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, primeiro começa em nossas vidas, para que também muitas pessoas também possam experimentar essa renovação da sua mente. Então nós apresentamos às pessoas o que Deus tem feito em nossas vidas, não é no automático. Lembre-se que Jesus, quando ele formou a grande comissão, ele encontrou seus discípulos um após um. Ele chamou um após o outro, ele trouxe para perto, ele ensinou, ele discipulou, ele renovou a mente dos seus discípulos, ele fez grandes milagres acontecer na vida do discípulo de Jesus. Assim também é em nossas vidas. Quando nós somos atraídos por esta palavra, nós sentimos o poder de Deus atuando em nossas vidas. Nós sentimos a mente de Cristo na nossa mente, nos rejuvenescendo e nos trazendo força e vigor para fazer a vontade de Jesus.
A entrega é completa. Meus irmãos, além disso, Paulo não diz para entregarmos apenas nossa alma ou apenas nossos sentimentos, mas nossos corpos, ou seja, tudo o que somos, tudo o que eu sou, tudo o que somos, precisamos entregar a Cristo Jesus. Você quer ser usado como instrumento santo nas mãos de Deus? Entregue tudo que você tem, tudo que pertence a você, entre aspas, porque tudo que nós temos vem da parte de Deus, é Ele quem nos dá. Então nós precisamos também entregar a Ele de todo o nosso coração, uma entrega completa, porque sacrifício vivo implica disposição contínua. O altar precisa ser mais valioso que qualquer outra coisa, qualquer outro desejo do ser humano. O altar de Deus pelo qual nós precisamos estar. O altar em si não é só essa plataforma aqui, mas o altar em si, meus irmãos, é andar todos os dias em obediência ao nosso Jesus. É estar com Ele, é ouvir a sua voz, é obedecer tudo quanto Ele tem pedido para nós fazermos, é avançarmos, é uma vida de entrega, uma vida completa. A entrega é um culto racional. Isso significa que nossa devoção deve ser coerente, consciente e espiritual. Desse modo descobrimos que o Evangelho não é um acréscimo à vida, mas o Evangelho é a própria vida. Jesus é a palavra, Jesus é o pão que desceu do céu, Jesus é a água que sacia a nossa sede, Ele é o alimento completo em nossas vidas, Ele é o alimento pelo qual Ele tem saciado toda e qualquer necessidade do cristão. Nós não precisamos, meus irmãos, ser saciados com as coisas que o mundo oferece, não, de maneira alguma. Infelizmente hoje tem muitas pessoas que estão buscando fontes aonde não deve buscar. Tem pessoas que estão procurando coisas para saciar a sua vida, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, seja familiar, em coisas supérfluas da vida, que não vai adiantar nenhuma coisa sequer. Nós precisamos colocar nossa vida no centro da vontade de Deus, porque Ele é tudo, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Meus irmãos, a entrega é um culto racional. Assim quanto mais nos entregamos, mais percebemos que Deus transforma o ordinário em extraordinário. Tem muitas pessoas que pensam que o extraordinário é vivermos aqui. Não pense isso, que não é. O extraordinário já foi feito. O extraordinário já veio, Jesus. O extraordinário Ele já conquistou a salvação através do seu sofrimento. O extraordinário, meus irmãos, está nos esperando. A nossa morada nos altos céus, na Nova Jerusalém. Esse mundo pelo qual nós estamos aqui e pelo qual nós precisamos ter uma mente renovada, é para isso. É para vencermos todas as coisas, para vencermos a dificuldade que Jesus nos aponta. Ele diz: olha, no mundo vocês terão grandes aflições. Mas tem de o quê? Bom ânimo, por quê? Ele venceu o mundo. Meus irmãos, Jesus venceu o mundo. Se Ele venceu o mundo, nós também somos vencedores. Não só vencedores, mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. E nós adquirimos essa vitória só através do extraordinário que habita dentro de nós, Jesus Cristo. Neste mundo não oferece o extraordinário. Só Jesus é o extraordinário que habita em nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Segundo ponto, uma separação do mundo. Nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Jesus nunca pertenceu a esse mundo e nunca pertencerá. Ele criou o mundo e todas as coisas que há, mas Ele não pertence a esse mundo. Nós estamos aqui como filhos de Deus, nós estamos aqui como viajantes. Este mundo um dia vai acabar, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Precisamos estar todos preparados para nos encontrar com o nosso Salvador, com o extraordinário Jesus, o nosso Salvador. Então, meus irmãos, nós estamos aqui neste mundo, e tudo que o mundo oferece, nós rejeitamos, mas tudo quanto Jesus nos oferece, nós aceitamos, porque é através do oferecer de Deus para as nossas vidas que nós crescemos todos os dias.
Não tem crescimento sem Jesus nas nossas vidas. Não tem crescimento espiritual. Não tem renovação nas nossas vidas sem parar, sem ter um tempo com Cristo Jesus nas nossas vidas. Sem ler essa palavra, nós não vamos para lugar nenhum. Mas quando nós nos alimentamos dessa palavra, que é a fonte de vida, que sacia a nossa fome e as nossas necessidades, aí sim, nós vamos estar preparados para enfrentar toda e qualquer situação. Olha só o versículo 2, parte A. E não vos conformeis com este mundo. Tem muita gente conformada com esse mundo. Tem muita gente conformada com as situações que acontecem neste mundo. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para nos conformar. Nós estamos aqui para sermos confrontados com a palavra de Deus. Nós estamos aqui para levar essa palavra que confronta os corações. Nós estamos aqui, meus irmãos, para levar essa palavra que traz transformação, que traz salvação, que traz uma renovação de mente, de corpo, de alma, de entendimento e de coração. Porque se nós não tivermos com essa palavra nada nós podemos fazer. Porque Jesus é a palavra que habita em nosso coração. O mundo tenta moldar a nossa vida, por isso Paulo usa o termo conformar, que descreve quem se deixa moldar por forças externas. A cultura pressiona, o sistema impõe, o pecado seduz. Está aí uma coisa que tem atraído muitas pessoas, muitos cristãos, a cultura. Muitas vezes nós olhamos para a cultura, é cultura. Nós vamos fazer porque é cultura. Eu vou para um outro estado, é cultura. Então eu vou entrar nessa roda, vou festejar nessa roda, vou fazer porque é cultura. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Nós precisamos fazer, meus irmãos, é a vontade de Deus. Porque dentro da cultura que pressiona o sistema, vem o pecado, vem a sedução e vem as setas de Satanás. Satanás, ele não está aqui. Glória a Deus por isso, amém? Ele está longe daqui, mas ele está jogando as setas no povo de Deus para que nós possamos ser atraídos pelo aquilo que ele joga em nossas vidas. Mas se nós estivermos com a mente renovada, se nós estivermos com essa transformação que Deus requer para todos nós, nós vamos estar como um escudo, que nada nos atrai. Nada que vem do mundo, nada que vem da cultura, nada que vem do sistema, nada que vem do governo pode nos atrair. Somente o amor de Deus nos atrai. Somente o amor de Deus pode nos constranger de fazer a sua vontade. O mundo tenta moldar nossas vidas. Por isso Paulo usa o termo conformar, que descreve quem se deixa moldar por forças externas. A cultura pressiona, o sistema impõe, o pecado seduz. Mas olha só, meus irmãos, que texto maravilhoso. Lá em 1 João 2, versículo 15 e 17, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é assim que nós queremos permanecer para sempre, porque nós pertencemos ao Rei dos Reis, aquele que veio e fez unicamente a vontade do Pai, o Criador de todas as coisas. O cristão não vive segundo o curso deste mundo, portanto, quem quer reinar com Cristo no céu, precisa ter Cristo reinando nele na terra. Cristo precisa reinar nas nossas vidas todos os dias. Não é só no domingo de manhã, não é só no domingo à noite, não é só nas quartas-feiras, no nosso maravilhoso culto de oração, mas é todos os dias da nossa caminhada. Jesus Cristo precisa reinar em nossas vidas. Eu não sei como Cristo está reinando na sua vida. Talvez Ele quer reinar mais na sua vida. E para que Ele possa reinar mais, nós precisamos colocar à disposição do reino, para que Ele reine profundamente em nossas vidas. Separação, meus irmãos, do mundo não é isolamento. Não é eu dizer, não, eu não pertenço a esse mundo, então eu vou me isolar. Eu vou para a minha casa, eu vou viver o mundo da minha casa, ou eu vou viver o mundo da minha igreja, ou eu vou viver o mundo familiar, ou então o mundo lá da minha faculdade, do meu trabalho. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus, ele percorreu tantos territórios, tantos lugares.
Ele não era desse mundo, mas Jesus não se isolou. E Ele ensinou os seus discípulos também a não se isolarem. Assim também, através da sua palavra, dessa renovação de mente, Ele nos ensina, meus irmãos, que nós também não precisamos nos isolar do mundo. Pelo contrário, nós precisamos nos apresentar como seres lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, pelo qual a sua luz irradia no nosso rosto. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: tem alguma coisa que eu preciso aprender com este servo ou com esta serva. Tem alguma coisa que não bate na minha vida, que eu preciso que bata quando eu sentar com este servo e ver o que Deus tem feito na vida dele. Então, meus irmãos, esse isolamento não é para nós. O isolamento é para aqueles que não querem servir a Cristo Jesus. Mas nós somos livres do pecado, nós somos livres da condenação eterna, nós somos livres por Cristo Jesus, que um dia morreu por cada um de nós. Enquanto o mundo tenta encolher a nossa fé, Deus deseja expandir o seu coração. Meus irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não posso enxergar, mas pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, eu sei que vai dar tudo certo em Cristo Jesus, porque é nele que nós somos mais do que vencedores. Tem coisas que nós não podemos enxergar com os nossos olhos humanos, mas nós podemos alcançar com a fé que temos em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não se amolde à forma do mundo. A palavra conformar vem de moldar-se. O mundo tenta impor seus padrões de comportamento, valores e prioridades, mas o cristão deve romper com esses moldes. Resista à pressão da cultura. A sociedade tenta normalizar o pecado e relativizar a verdade. Contudo, o discípulo de Cristo é chamado a viver pela palavra, mesmo quando ela vai contra a maré, mesmo quando ela vai contra as nossas vontades. Há uma briga constante, meus irmãos, entre o espiritual e a carne. Há uma briga pelo qual nós precisamos, para nós vencermos, meus irmãos, nós precisamos estar renovados a nossa mente em Cristo Jesus, para vencermos todas essas coisas, porque se nós não resistirmos à pressão que o mundo nos dá, nós vamos cair, nós vamos nos enfraquecer, nós não vamos ganhar de ninguém, nós vamos até nos perder e fazer com que aqueles que estão ao nosso redor possam se perder também. Mas quando a nossa fé é renovada por Cristo Jesus, nós vamos muito além, muito mais do que pensamos ou imaginamos. Viva uma vida contra a cultura. Viva uma vida cristã em Cristo Jesus. Tudo que o Senhor nos oferece através dessa palavra, recebamos de todo o nosso coração. Não é a metade, é completa. A palavra de Deus, ela transforma, não é pela metade, mas ela tem uma transformação por completo. E nós somos transformados. E o último ponto, terceiro ponto, uma mente renovada pelo Espírito Santo. O versículo 2, parte B, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Meus irmãos, a nossa mente, ela tem um poder que nós não podemos imaginar. A nossa mente, ela imagina as coisas boas, mas também ela tem um poder de imaginar coisas que não são boas, coisas que muitas vezes nos desanimam, coisas que muitas vezes nos colocam para baixo, coisas que muitas vezes nos atrapalham de vencer, de caminhar com Cristo Jesus. Mas quando nós somos transformados pela renovação da nossa mente, e essa transformação começa na mente, portanto, a palavra transformai-vos revela uma mudança profunda. Essa transformação, ela é uma transformação profunda que Deus faz em nossas vidas. Aquilo que eu era, eu não sou mais. Eu não tenho desejo das coisas que eu fazia lá no passado. Eu tenho desejo de fazer as coisas que o Senhor me traz no futuro, para que eu também possa ir no presente e também ao futuro, que é o encontro do meu Senhor e meu Salvador. E eu só posso avançar com essa profunda transformação
que há em Cristo Jesus. Deus quer nos aperfeiçoar não apenas os nossos hábitos, mas a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de conviver com as pessoas, a nossa forma de apresentar Jesus às pessoas, a nossa forma de nos comportarmos em nossa casa, na nossa família, através lá também no meio dos nossos parentes, na nossa empresa, na sua faculdade, em nossa igreja, a maneira como nós enxergamos o Evangelho em nossas vidas, desse poder transformador. E tudo só vem, meus irmãos, pela transformação profunda da nossa mente. Se eu não tiver uma renovação completa e profunda da minha mente através de Cristo Jesus, eu não vou poder fazer o que Deus disse que eu preciso fazer. Eu não vou ser aquilo que Cristo disse que eu sou. Eu sou um ser que o Senhor transformou. Eu sou um ser que Jesus me escolheu. Você é um ser que Jesus trouxe para a luz. Para você ser bênção. Não importa o lugar, mas que você seja bênção nas mãos de Deus. A mente renovada discerne a vontade de Deus. Assim, quando a palavra ocupa nossa mente, passamos a experimentar a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Então, se nós temos essa mente renovada, transformada em Cristo Jesus, então ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, porque ela vem do Pai das luzes. Ela não vem do mundo, da pressão do mundo, mas ela vem daquele que criou todas as coisas, daquele que me criou, daquele que criou você para o louvor da glória dele. Então vale a pena, meus irmãos, nós temos a mente renovada em Cristo Jesus, porque tudo que vem do Senhor é bom, tudo que vem do Senhor é agradável, e tudo que vem da parte de Deus é perfeito para as nossas vidas. Ah, pastor, mas tem coisas que a gente passa nesse mundo que não é boa assim não. É verdade. Agora imagine se nós não tivermos Cristo nas nossas vidas, como nós venceremos o mundo? Nós não vamos conseguir vencer. Você quer vencer o mundo? Você quer vencer as batalhas da sua vida? Eu não sei como você chegou aqui, mas Cristo está dizendo hoje para você que você é capaz de vencer toda e qualquer situação. Porque a perca, meus irmãos, não está aqui. A perca está se nós nos desviarmos e nós nos distanciarmos do Deus eterno. Essa é a maior perca que um ser humano pode ter, a salvação. O crente não perde salvação, pelo contrário, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós precisamos estar com a nossa mente achegada a Cristo Jesus, para que as coisas do mundo não nos atraiam e nós não possamos nos desviar dos caminhos do Senhor Jesus. A fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Jesus tem uma esperança, Jesus é a esperança em nossas vidas, meus irmãos. E quando nós olhamos para Ele como a esperança das nossas vidas, é o extraordinário que acontece em nossa caminhada. A mente renovada vence a pressão do mundo. Além disso, quem se alimenta da palavra e se rende ao Espírito Santo não se curva à ansiedade, ao medo ou à velha natureza. A ansiedade não esvazia o amanhã da sua dor. A ansiedade não esvazia o amanhã da sua dor, mas esvazia o hoje da sua força. A ansiedade é algo que o ser humano tem lutado muito hoje, nos dias que nós vivemos. E essa ansiedade e depressão não é dos dias de hoje. Ela vem desde a fundação, onde muitas pessoas estão sendo atraídas pelo desânimo e acabam, meus irmãos, enfrentando esse tipo de situação e precisam vencer. E é pela mente renovada que somos capazes de vencer estas coisas. Portanto, uma mente renovada constrói uma vida estável, firme e cheia de paz. Quem tem a mente renovada não vive em dúvida, mas em discernimento e descanso, confiando na direção do Pai. Jesus, Deus, o nosso Pai Supremo. E para terminar, meus irmãos, quero concluir esse sermão. Jesus ainda chama, Ele chama os cansados, os sobrecarregados, os feridos, os que perderam o rumo, tentando agradar o mundo. Ele continua lançando o convite.
Aqueles que estão enfraquecidos, o Senhor continua chamando. É eu que te fortaleço, é eu que te ajudo. Aquele que nunca experimentou essa fortaleza de Cristo Jesus, aquele que nunca experimentou essa mente renovada através da sua palavra, através da nova maneira de viver, Ele está dizendo hoje para você: eu sou capaz, eu sou o grande eu sou. É eu que renovo a tua mente, é eu que cuido da tua vida, é eu que cuido da tua família, é eu que cuido do teu casamento, é eu que cuido das tuas finanças, é eu que cuido da tua empresa, é eu que cuido do trabalho aonde você presta serviço, é eu que cuido de toda a sua caminhada. E é Ele que quer transformar a sua vida. Vamos nos colocar de pé, e justamente com o nosso Ministério Louvor nós vamos adorar o Senhor cantando esse cântico.